Você já parou para pensar quantas decisões incríveis você deixou de tomar só porque o medo cochichou no seu ouvido? Quantas vezes você sentiu que a vida estava te chamando para um próximo nível, mas alguma coisa dentro de você puxava o freio de mão? Eu sou o Michael Oliveira, bem-vindo ao Resenha Extraordinária. Foi exatamente isso que eu percebi quando li Liberte-se dos Seus Medos, de Napoleão Hill. Gente, esse livro é como se fosse um raio-x espiritual e mental dos nossos medos. Ele não fala de medo de forma superficial, sabe? Ele mostra de onde o medo vem, como ele se infiltra nos nossos pensamentos, como ele sabota as escolhas e principalmente como você pode transformar esse medo em coragem, fé e ação alinhada. É uma obra da Fundação Napoleão Hill, que é baseada no manuscrito original, que é o Freedom from Your Fears, e chegou no Brasil pela editora Citadel como a chave para uma vida de sucesso. É maravilhoso. É maravilhoso. E o mais interessante é que esse livro não nasceu do nada. Ele é fruto de décadas de pesquisa de Napoleão Hill, o mesmo autor do Quem Pensa Enriquece. Eu tenho esse livro aqui, ainda vou lê-lo. Ele passou cerca de 25 anos estudando e entrevistando centenas e centenas de grandes realizadores, empresários, inventores, líderes, e percebeu um padrão muito claro. Não era a sorte, nem o sobrenome, nem o dinheiro inicial que separava quem chegou lá onde a gente quer chegar de quem desistiu no meio do caminho. O que fazia a diferença era a atitude mental, a forma como a pessoa lidava com as adversidades, com as derrotas, com os desafios, com aquelas portas fechadas e principalmente com os medos. Logo no começo do livro, tem uma frase que define o tom de tudo que o Hill vai falar. Ele fala o seguinte: não existe emoção mais persistente do que o medo. Ele explica que o medo ele se enraiza profundamente no subconsciente e ele escurece os pensamentos dominantes. Ele distorce a forma como você enxerga a si mesmo, como você vê o mundo e todas as oportunidades ao seu redor. Mas no mesmo lugar, ao mesmo tempo, ele traz uma notícia libertadora, o mesmo Hill, ia falar, que os medos são apenas sentimentos e que, como os sentimentos, eles podem ser dominados, canalizados para trabalhar ao seu favor e não contra você. Então, a partir daí, o livro começa a se organizar em 5 capítulos e um apêndice. Surpresa, não vou falar muito sobre ele. No primeiro capítulo, Hill mostra que o medo é, antes de tudo, uma atitude mental. Ele fala da importância da perspectiva. 2 pessoas, elas podem passar pelas mesmas crises, mas a que escolhe uma atitude mental positiva, focada em fé, propósito, e aquela ação inspirada, ela transforma a crise em uma ponte. Já quem escolhe aquela estrada do medo, da dúvida, da reclamação, da autolimitação, ela transforma a mesma situação em um ponto final. E ele insiste muito nesse contraste entre a estrada da fé e a estrada do medo, a da criação e da destruição. Isso vai voltar várias e várias vezes ao longo do livro. Vocês vão adorar. No segundo capítulo, ele se aprofunda mais na ideia de encontrar oportunidades dentro da derrota temporária, porque nada é o fim, certo? Aqui ele conta uma história que fala da fé aplicada e mostra fórmulas práticas de como manter a mente alinhada, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É como se ele dissesse, não é porque você perdeu uma batalha que a guerra acabou. Muitas vezes o que você chama de fracasso é só um pedido de recalibração. E sempre vai ser. No terceiro capítulo, ali que é o coração do livro, ele dá nome aos bois. Então ele apresenta aquilo que ele chama de medoenza e preocupatite. Ele abre um verdadeiro consultório espiritual sobre os 7 fantasmas do medo. Ele organiza isso de maneira muito clara. Ele fala do medo da pobreza, medo das críticas, medo da saúde fraca, medo de perder o amor, medo de perder a liberdade, medo da velhice e medo da morte. Cada um desses medos é apresentado como um fantasma, uma presença invisível, que se você não reconhece, governa a sua vida por trás dos panos. E olha,
Assim, domina você completamente. No próximo vídeo, eu posso trazer esses 7 fantasmas para vocês, claro, para que definitivamente você comece a desmascará-los e se veja realmente livre daquilo que pode ter te prendido há anos. E se você chegou até aqui, já clica no botão de se inscrever. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Já aproveite e maratone todos os outros vídeos depois desse aqui, porque aqui nós temos conteúdos extraordinários para a sua vida. Claro, curta esse conteúdo e compartilhe com mais 3 amigos. E comenta aqui embaixo. Eu vivo a liberdade extraordinária de ser e receber. Combinado? No 4º capítulo desse livro, o Hill fala sobre entrar na correnteza do poder, que é essa sensação de que quando você muda a atitude mental e começa a agir a partir da fé e não do medo, a vida parece entrar num fluxo diferente. Ele explica como transformar hábitos em atitudes mentais conscientes e como escolher o lado certo do rio, aquele em que os pensamentos e as ações remam a favor do que você quer manifestar. É maravilhoso. Essa parte do lado certo do rio, vocês vão se emocionar. Já no 5º capítulo, ele fala da mentalidade, da mente mestra, que é a energia que nasce quando você se conecta com pessoas, ambientes e conteúdos que alimentam a fé, a visão e a coragem, ao invés de nutrir dúvida, reclamação, vitimismo, medo, julgamentos. E para fechar o livro, ele traz um apêndice sobre fé. Não como uma doutrina religiosa específica, sabe? Mas como aquele estado mental elevado do Criador, como combustível interno que substitui o medo por confiança na inteligência que rege a vida. Uma das coisas que eu mais achei incrível no livro é que quando ele apresenta os 7 fantasmas do medo, Hill ele não fica só naquela questão da teoria. Ele vai, ao longo do livro, conversando com você num tom muito próximo, quase como se fosse uma entrevista com perguntas e respostas. Eu não vou dar muito spoiler sobre isso, que vocês verão, inclusive, porque esse é um livro de cabeceira que vocês não emprestarão para ninguém. Ou farão de uma forma que isso seja possível. Só quando você tiver o livro você vai entender isso. Mas ele divide o conteúdo em pequenos blocos, conta histórias, traz reflexões, cita frases de outros livros e no fim de vários trechos aparece a mesma chamada, que é reivindique a sua coragem. É como se ele dissesse o tempo todo para você, agora que você entendeu, não fica só admirando a ideia, reivindica a sua coragem, faz alguma coisa diferente. Gente, é surreal. A sua energia muda a cada capítulo do livro. O Clayton me perguntava se ele falou, nossa, você está assim por conta do livro e tal, porque ele realmente mexe com você de verdade. Porque quando eu li o livro, eu me vi em mais de um desses medos, desses fantasmas. Em específico, por situações que nem se pareciam com medo, mas que eram frutos dessa raiz. Porque esses medos, esses 7 fantasmas, eles são realmente bases para outros desenrolares que acontecem, para outros desmembramentos em áreas da vida que, olha, volta e meia, eu já sei que eu vou voltar nesse livro, ler, relembrar, praticar aquilo que eu trago como uma consciência para literalmente mudar a realidade, continuar acessando o meu eu superior, o meu eu perfeito, o meu eu extraordinário, que é o propósito. Mas eu me vi. Tá? Com certeza você vai se encontrar nisso. Com certeza. Tá? É maravilhoso. Eu repito, é extraordinário. E aí, chegando no final, tem um detalhe que eu amo, que esse livro, ele não é só sobre medo. Ele é sobre poder pessoal. É sobre você entender que o medo não precisa apagar seus sonhos, não precisa definir quem você é e nem determinar o quanto você pode crescer. O Napoleão Hill, ele lembra que todos nós temos acesso ao mesmo poder que vem de dentro. Esse poder que aparece quando você escolhe a estrada da fé, quando assume a responsabilidade pelos seus próprios pensamentos, quando decide persistir mesmo depois da primeira queda, da primeira porta na cara, da primeira tentativa fracassada. Então eu indico para todo mundo, se é empresário, se é CLT,
ou se é dono de casa, para todo mundo. Então, se eu pudesse resumir a essência desse livro em uma mensagem para você, é o seguinte: o medo vai aparecer sim, mas ele não é seu dono. Ele é um visitante barulhento que você pode aprender a colocar no lugar dele, inclusive para fora da sua vida. E o Liberte-se dos Seus Medos é um excelente mapa para isso, tá? Então, se você se identificou com essa resenha, se percebe que anda adiando decisões importantes, deixando oportunidades passarem, deixando aquele sonho na gaveta, vivendo preso a esse cenário de se der errado, eu te recomendo esse livro. Com calma, você leia, com um caderno do lado, ou marcando trechos. Gente, o meu já tá assim, todo riscado, todo marcado, tá? E escrito a punho também, ó. Então você vai respondendo as reflexões, deixando as provocações dele atuarem na sua mente, no seu coração. E eu quero fechar esse vídeo te fazendo 2 perguntas que o próprio livro me inspirou. Pode ser? Qual medo mais tem comandado a sua vida ainda hoje? E qual pequena ação, não é para ficar parado diante dele não, tá? Qual pequena ação você pode tomar ainda hoje para começar a reivindicar a sua coragem, destronando totalmente esse sentimento que te paralisa? Responde para você. Enquanto você faz isso, corre para comprar o livro. Eu já até facilitei. Eu deixei aqui, ó, um link no box de informações para que fique mais prático e fácil, para que você compre onde eu comprei também, que é maravilhoso. E se esse conteúdo te despertou, se fez sentido para você, me segue em todas as redes sociais, que é @MaicoOliveira. E depois, lembre-se de voltar aqui para me contar o que mudou na sua forma de chegar aos medos e, claro, na sua própria história. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês, eu amo vocês e até a nossa próxima resenha extraordinária. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau!